Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo pra gente falar aí da partida entre Fluminense e Al Hilal, sexta-feira, 4 horas da tarde, valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes 2025. Na thumb você vê aí o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que vai estar falando aí sobre o duelo da semifinal, dizendo aí que o Mundial é a coroação do Fluminense, né, que venceu a Libertadores, por isso está na competição. E ele disse que quer ver uma semifinal brasileira, né, torcendo aí que o Fluminense e o Palmeiras passem aí de fase. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. O presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista exclusiva à ESPN e falou que esse resultado que o Fluminense vem mostrando no Mundial é a coroação de um trabalho. O papo foi com o nosso Pedro Ivo Almeida. A construção do trabalho vem há 6 anos, vocês sabem disso, mas eu acho que esses 2 anos para cá, com Libertadores, com Recopa, com a disputa de 2 mundiais e esse Mundial especialmente aqui, eu acho que é a coroação de um trabalho de reconstrução, né? Um trabalho sólido, seguro, organizado, e a gente está sendo coroado com isso. O que a gente está vivendo aqui é algo que eu acho que eu, como torcedor, nunca tinha vivido. Agora estou falando como torcedor. E como presidente, obviamente, assim, muito feliz de que a gente tenha conseguido construir tudo isso até aqui, esperando poder seguir em frente e construir mais coisas ainda aqui nos Estados Unidos. A gente, enfim, está se preparando para fazer um grande jogo. É um jogo dificílimo. Eu acho que o time que fez 4 gols no Manchester City, né, o time que teve um bom resultado contra o Real Madrid, é um time perigosíssimo, um time que foi montado também com riqueza de detalhes e com uma grande quantidade de investimento financeiro. Então, assim, a gente está bem preparado, mas é um jogo dificílimo, a gente sabe do nosso desafio aí na sexta-feira. Assim, a gente está conseguindo, e já não é de agora, resultados expressivos com um investimento muito menor do que os nossos adversários do Brasil, né? E com agora adversários europeus também e de outros continentes. Vamos torcer para que a gente passe, o Palmeiras passe, para que a gente possa fazer uma semifinal brasileira, que eu acho que seria grandioso. Acho que seria bonito, porque Fluminense e Palmeiras tentam o reconhecimento do título de 51 e de 52. Então eu acho que se Fluminense e Palmeiras fizessem essa semifinal, ia ser bonito para o Mundial, para que os 2 clubes juntos pudessem falar novamente sobre esse tema, né? Sobre os 2 mundiais de 51 e 52. Se acontecer, vai ser de arrepiar Palmeiras e Fluminense, um brasileiro na decisão do Mundial de Clubes, né? Antes tem que passar pelo Al Hilal. E aí, Elton, tem favorito nesse jogo? O Al Hilal mostrou muita força, empatou com o Real Madrid, venceu o Manchester City. O que você acha? É quase um time europeu, né? Sim, isso é fato, né? A gente já conversou sobre isso e acho que é um time muito forte e eu acho que é o mesmo percentual, né? Eu acho que diria que Palmeiras e Chelsea, talvez a gente colocasse uns 60-40 para o Chelsea, mas isso, claro, em tese, eu acho que 55-45 ao Al Hilal Fluminense. Acho que o Al Hilal tem um time muito forte, Edu, e a gente viu jogar contra o City, contra o Real Madrid, da forma que jogou, né? Então acho que é um time que a gente precisa ter muita atenção, porque tem um goleiro muito bom, né? Que é muito bom, que é o goleiro do Al Hilal. Né? Tem um Cancelo, que é um cara construtor pelo lado do campo. Tem o Renan Lodge também, que começa muito bem. Muitas vezes até jogando como terceiro zagueiro, né? Sendo opção ali a zaga pelo lado esquerdo. Isso sem contar os caras que já jogaram na Europa, né? O Ruben Neves, o Milinkovic-Savic, que até deu uma declaração. Vocês não me disseram que o meu movimento para a Arábia Saudita acabaria com a minha carreira? Tirei o Manchester City agora do Mundial de Clubes. Então é um time muito forte, tem o Malcom, que tem jogado muito bem, tem o próprio Marcos Leonardo, né, que é um jogador que, vamos ver a condição dele, né, porque ele fisicamente saiu muito desgastado do jogo, mas é um cara também importante para essa equipe. Mas é um Fluminense que, nos 2 jogos que fez contra equipes europeias, é claro que o Al Hilal não é uma equipe europeia, mas tem um elenco, né, que jogaria tranquilamente no futebol europeu. O Fluminense foi muito bem. O Renato foi muito bem na estratégia, né, principalmente nesse último jogo contra a equipe da Inter de Milão, mas é um Fluminense que também vai ter que jogar
um pouco mais, ou pelo menos no mesmo nível, para passar pelo Al Hilal. O Al Hilal vem de uma prorrogação, Edu, foi um jogo muito desgastante fisicamente, foi um time que precisou enfrentar e subiu, né, o seu patamar técnico de competitividade, né, como a gente tem falado aqui, para vencer o Manchester City, e precisou de 120 minutos. Então é um time que tem esse desgaste que o Fluminense não teve. O Fluminense até em alguns momentos do jogo contra a Inter controlou muito bem essa questão. Então acho que pode ajudar o Fluminense a ter um rendimento por mais tempo no jogo e aí sim conseguir passar por um adversário muito difícil. Eu acho que esse Mundial tem trazido lições para a Europa com relação às equipes sul-americanas, principalmente as equipes brasileiras, mas traz para a gente também, Edu, uma lição de que em outros mercados fora da Europa temos equipes muito fortes. Eu acho que o Monterrey mostrou isso, até pela qualidade de elenco que tem, e o Al Hilal, principalmente, né, pelo grande investimento que tem tido a Arábia Saudita nos últimos anos, mostra isso para a gente também. Por isso, é um adversário perigoso, é um jogo muito difícil para o Fluminense, mas assim como eu falei, com Palmeiras e Chelsea, Fluminense com muitas condições de chegar à semifinal da competição. Os brasileiros com a faca nos dentes. Rapidinho, Elton, você acredita que o Renato mantém os 3 zagueiros para enfrentar o Al Hilal? Eu acho que não, acho que foi uma estratégia específica para enfrentar a Inter de Milão e ele deve provavelmente estar pensando no Al Hilal, que joga com linha de 5 também, Edu, é verdade, isso é fato. Mas eu acho que é um estilo diferente da Inter e acho até que o Inzaghi pode mudar um pouco também essa equipe para enfrentar o Fluminense. Muito bem, mais da preparação do tricolor para enfrentar o Al Hilal, vamos ouvir o que diz o meio-campista Lima sobre esse desafio, quartas de final do campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Vimos o vídeo deles quase agora aí, né? Um time muito forte, muito rápido. Como eu falei, grandes jogadores, né? Tem que estar muito atento. Amanhã vamos trabalhar mais um pouco, né? Porque é um jogo que a gente não pode cometer erros. A Copa do Mundo varia a cada jogo, né? A gente fez um jogo contra o Borussia, o outro depois a gente deu uma oscilada, mas vencemos, né? É isso que importa. E vamos ver, né? A gente gosta de ficar com a bola, a posse de bola nossa é bastante boa. Enfim, e não tomar gol e ser eficiente lá na frente. Eu, particularmente, tenho muita fé, né? Sempre venho com um pensamento positivo, energia boa. Foi como eu cheguei aqui em 2023, né? Disputar Libertadores, botava na minha cabeça que queria ser campeão da Libertadores. Enfim, a gente conquistou. E aqui também, né? Vamos chegar longe, vamos buscar a taça. O Fluminense é um grande clube, todos estão vendo, enfim. Energia boa, né? Deixa o pessoal de fora que não acredita, mas nós aqui dentro temos uma confiança enorme no grupo e como vocês estão vendo, cada dia mais a gente dá um passo à frente. Como poderia dizer o torcedor na arquibancada, é sexta-feira! Realmente muito legal, 2 brasileiros chegando na semifinal. Agora, André, muita gente tirou o Manchester City do caminho, então vai pegar o Al Hilal, então já está lá na semifinal. O Al Hilal é um time muito difícil, é um time com muita estrutura, é um time muito rico. Você viu o bicho dos jogadores? Sim. E tem muito jogador bom ali também. É um time de um outro mundo do futebol, né? Em que palavras como orçamento e investimento adquirem outra grandeza. Talvez seja o lugar, talvez não, eu acho que é a região do mundo em que mais se gasta com o futebol na contratação e também na remuneração de jogadores e treinadores. Isso tem acontecido já há algum tempo, o mundo inteiro sabe como as coisas funcionam ali onde existe um movimento muito claro para não só investir, mas como exibir o futebol para o resto do planeta. Então é por isso que esses jogadores e esses treinadores estão tomando um rumo, como fez o Simone Inzaghi, por exemplo, que depois de disputar a final da Liga dos Campeões pela Internacional de Milão, foi trabalhar no Al Hilal. É um time que está fazendo um excelente Mundial. As palavras do Mário Bittencourt foram já usadas mais ou menos na mesma linha por outros componentes do departamento de futebol do Fluminense, no sentido de avisar, não, pelo amor de Deus, o Fluminense não é favorito. Como a gente conversou a respeito ontem, acho que essa narrativa ela já está sendo usada para justificar e para que o torcedor do Fluminense entenda a forma como o clube deve atuar contra o Al Hilal.
E o Fluminense vai fazer uma partida, eu creio, muito parecida com a que fez contra a Internazionale, com os mesmos conceitos, as mesmas ideias e tomara a mesma aplicação, a mesma execução. Porque se o Fluminense for obediente, guerreiro e corajoso, como foi contra a Inter de Milão, o Fluminense também tem chance de se classificar. Eu vejo como boa essa possibilidade. E aí, se as coisas andarem bem numa sexta-feira, que seria grandiosa, para usar um termo usado pelo presidente do clube carioca, haverá o encontro entre brasileiros nas semifinais. Pois é, será que teremos já a garantia de um brasileiro na final? Olha, Faz de Esportes, essa entrevista do Mário Bittencourt, ao longo da programação, vai ter muitos e muitos trechos importantes e vocês vão acompanhar por aqui. André, ainda falando deste Fluminense, pensando em favoritismo, você ainda coloca o Fluminense um pouco favorito em relação ao Al-Hilal ou o Al-Hilal é favorito? O Al-Hilal é favorito em relação ao Fluminense, menos do que o Chelsea em relação ao Palmeiras, mas os clubes brasileiros, eles são os cachorros menores nesses dois jogos. Tá. E o pessoal entende como eu estou falando, né? Falando do cachorro grande, o cachorro menor, fazendo uma tradução literal do underdog, que é o cachorro que corre por dentro na corrida de cachorros. Sim. E o que vai por fora. Os brasileiros são o cachorro que vai por fora. Pois é, mas aí se a gente fizer uma comparação também, Fluminense com o Inter de Milão, o favoritismo da Inter era muito maior em relação Mas aí era maior ainda. O Fluminense já passou uma situação de desvantagem teórica maior do que ele vai encontrar na sexta-feira. Muito bem, vamos seguir o Sport Center. Mais um grande jogo de um brasileiro que a gente não colocava muita fé. Não vamos falar que a gente colocava, porque a gente considerava difícil até o Fluminense se classificar, mesmo num grupo mais tranquilo, Léo. É verdade que o Fluminense se classificou, talvez poderia ter até sido melhor, né? Porque depois sofreu ali depois do Borussia, mas está passando, está avançando. E quem diria um bom trabalho tático do Renato Gaúcho. Sim, e ele tem participação direta na classificação do Fluminense diante da Internazionale. Não há como tirar o mérito do técnico do Fluminense, que foi muito bem. Não é conhecido por isso, acho que ele próprio até criou esse personagem do cara que gosta da praia, que não fala sobre estudos pessoais. Gosta da experiência e não fala de tática em coletiva. Exato, ele mesmo disse que na última coletiva que eu não tenho que ficar aqui debatendo tática com vocês, mas ele mostrou, e ele e toda a sua comissão técnica, e claro, houve um papo com os jogadores e a participação do Thiago Silva, eu imagino que deva ter sido muito grande para a atuação do Fluminense e a forma, o desenho escolhido pelo Renato. No caso, o Fluminense fez uma ótima partida diante da Inter, o que quer dizer que é só repetir aquilo diante do Hilal? Para mim, não, porque o Hilal é um time bem diferente. Trocou de treinador, o Jorge Jesus deixou o comando do Hilal no final da temporada passada lá na Liga Saudita, agora é comandado pelo Simone Inzaghi, técnico que foi vice-campeão da Champions em 2 das últimas 3 temporadas. Então é um cara mais do que gabaritado para comandar essa equipe do Hilal, que aos poucos vai colocando as suas ideias. A gente sabe que o Simone Inzaghi gosta de um sistema com 3 zagueiros e geralmente atua com uma dupla de ataque como a Inter atuava. Ele ainda acho que não consegue colocar todas as ideias em prática, mas o posicionamento, por exemplo, do Rubem Neves já é diferente em relação ao que era com Jesus. O Rubem Neves se mete entre os 2 zagueiros para, na prática, você ter 3 zagueiros. 2 alas, e aí podem ser Renan Lodge e João Cancelo. O Altenbach é dúvida para o duelo e também ficou de fora do jogo contra o Manchester City. O Renan Lodge jogou como zagueiro, o Moteb Al-Rabi foi o ala pelo lado esquerdo. Milinkovic-Savic e Nasser Al-Dawsari. Nasser Al-Dawsari não é o Salem Al-Dawsari, o grande craque saudita. O Malcom um pouquinho mais na frente, Marcos Leonardo e o Cano também é outro jogador que forma o meio campo. Dá para pensar num Hilal, num 5-3-2, com Malcom e Marcos Leonardo formando uma dupla de ataque. Não acho que o melhor caminho para o Fluminense seja novamente a utilização dos 3 zagueiros, porque Malcom e Marcos Leonardo são jogadores de mais mobilidade. Principalmente o Malcom, que não necessariamente vai formar uma dupla de ataque com o Marcos Leonardo, pode circular um pouquinho mais, ele é um meia.
Acho que o melhor encaixe para o Fluminense seria com uma linha de 4 e 3 volantes, como o Renato fez, por exemplo, contra o Borussia Dortmund. Acho que ele pode repetir certas coisas daquele dia, voltando com o Canóbio para o time, jogando com 3 atacantes. Com isso, os encaixes ficariam mais fáceis, mais simples, com o Arias ficando um pouco mais livre à frente com o Cano. O Cano e Arias formando praticamente uma dupla de ataque. Esse Cano que o Léo falou joga no Fluminense, é o Germancano que faz o L. Tem o Cano que joga no Al Hilal. Exato. Também é Cano, mas é com K. E 2 N's. E 2 N's. Então é quase igual, mas é diferente. São 2 jogadores, sim, com quase o mesmo nome. Ganso, Soteldo no banco, opções para o Renato. Podem entrar no segundo tempo. Primeiro tempo, acho que não. Não. De cara, eu não faria essa escolha. Vai ser uma partida, novamente, que o Fluminense vai ter que se defender muito bem. E acho que esse meio campo com 3 volantes já tá bem estruturado. Renato tem algumas opções, por exemplo, o Hércules foi um jogador que entrou no decorrer do jogo com a Inter. Você tem Nonato, você tem Martinelli, você tem bons jogadores para aquele setor. O próprio Bernal fez um ótimo duelo com a Inter. Sim. O René é desfalque do lado do Fluminense. Tá jogando bem. Isso, e aí, teoricamente, o reserva imediato é o Fuentes. E acredito que seja a troca ideal. O René é um melhor marcador do que o Fuentes, que é um ala de mais apoio. Para esse jogo, não tenho a menor dúvida que se o Renato tivesse o René à disposição, o René começaria o jogo. Mas já que ele não tem, acho que ele pode usar o reserva imediato. Poderíamos pensar no Freitas como lateral esquerdo, mas ele é um zagueiro forte, pesado, lento. Acho que não é o caso para jogar ali. Thiago Santos, de repente, como lateral esquerdo, acho que não tem necessidade. Acho que pode ser o Fuentes o substituto do René. Agora, quanto que o time do Al Hilal perde sem o Salem Al-Dawsari? O Salem Al-Dawsari é um grande jogador, como você já falou aqui, da Arábia Saudita. É o craque também do Al Hilal, é o capitão do time. É muito prejudicado sem ele? Sim, perde bastante. O Salem Al-Dawsari está fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Teve uma lesão muscular, não vai se recuperar a tempo. O Hilal anunciou o Handallah, centroavante que faz bastante sucesso lá na Arábia Saudita, já foi artilheiro do campeonato local, já atuou por Nasser, já atuou no Ittihad, está no Shabab e agora foi emprestado pelo Shabab ao Hilal para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Mitrovic, centroavante sérvio, também bem conhecido, está machucado no momento. Então, acho que há um receio da comissão técnica, caso o Marcos Leonardo tenha algum problema, quem é que nós vamos colocar no lugar? E o Simone Inzaghi é um cara que gosta bastante de formar duplas de ataque. Então, no caso, dá para enxergar totalmente o Marcos Leonardo jogando com o Handallah. De qualquer forma, o Marcos Leonardo está voando, pelo menos está vivendo uma boa fase. Sim, e acho que ele rende mais nessa posição. Na temporada passada, ele chegou a jogar como um ponta de lança, um meia atacante atrás do centroavante, quando o Mitrovic estava à disposição. Ali eu acho que não dá para tirar o melhor possível dele. E a chegada do Simone Inzaghi pode ser boa para o Marcos Leonardo, porque a chance de que a gente possa observar o Al Hilal na próxima temporada jogando com 3 zagueiros e 2 atacantes é grande. E não dá para pensar numa dupla de ataque hoje do Al Hilal sem contar com o Marcos Leonardo. Seja ela com o Mitrovic, que é a maior possibilidade, e aí veremos como vai se desenhar esse contrato do Handallah. A princípio é um cara que chega para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, não necessariamente vai permanecer um período longo no Hilal. Favoritismo, 60-40 também para o Al Hilal? É menos, é mais? Um pouquinho mais, hein? Uns 65-35 ou uns 70-30. Acho que o Hilal é mais favorito diante do Fluminense do que o Chelsea é diante do Palmeiras. Então tá aí, pessoal. Foi o debate onde os comentaristas debateram aí a partida entre Fluminense e Al Hilal. Duelo de sexta-feira, 16 horas, valendo vaga na semifinal do Mundial de Clubes 2025. Para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer aqui notícias do Fluminense. Começando aqui pelo Martinelli, né? Martinelli treina normalmente e não deve ser problema no Mundial. Então tá aí o meia do Fluminense, Martinelli, treinando normalmente e com certeza aí vai estar à disposição do Renato Gaúcho para essa partida aí que é de suma importância. Lá atrás, o monstro Thiago Silva. Trazer mais uma matéria aqui para a gente debater. Supercomputador aponta Palmeiras e Fluminense como azarões no Mundial da FIFA. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Supercomputador.
apontando Palmeiras e Fluminense como azarões. Antes do Mundial também colocavam, né, o Fluminense como azarão, e olha onde o Fluminense está aí, ó, entre os 8 melhores times do mundo, Fluminense fazendo história. Essas são as últimas informações. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.